Bem-vindo à Dinamarca, um país que é quase perfeito. As suas cidades são conhecidas pela sua belíssima arquitetura, as paisagens parecem que são de outro mundo e, claro, tem mulheres maravilhosas, solteiras e inteligentes. Nesse vídeo, eu vou te contar um pouquinho mais sobre por que a Dinamarca é o país quase perfeito, mesmo tendo os mais altos impostos do mundo. Também vou te contar sobre as lindas mulheres dinamarquesas que são solteiras em sua maioria. E você as verá por toda parte. Já imaginou encontrar o amor da sua vida no metrô? Ou em um piquenique no parque? E caso você dê sorte de casar com uma dinamarquesa, você sabia que o governo dinamarquês incentiva com ajuda financeira generosa e todo o suporte para os casais que têm filhos? Eu vou te contar tudo sobre isso nesse vídeo. Mas antes, já deixa um like e se inscreve no canal! Infelizmente, a maioria de quem assiste os vídeos não é inscrito ainda. Assim você me apoia a trazer mais vídeos como esse para você. A Dinamarca é um país de origem escandinava do norte da Europa e é conhecido por suas belas paisagens naturais, arquitetura e cultura milenar. Durante os séculos 8 ao 11, o povo que ali habitava era composto por muitas tribos independentes e eram conhecidos como vikings. Eles organizavam expedições de exploração, saqueamento e pilhagem, invadindo principalmente a Inglaterra na Ásia, naquela época, em busca de riquezas. Suas crenças não reprovavam essas práticas. Pelo contrário, faziam parte da cultura. Até que no século X, Harald I, conhecido como Harald Bluetooth, unificou as tribos dinamarquesas e trouxe o cristianismo para aquela terra. A partir dali, a Dinamarca se tornou um país forte, sempre à frente de alianças nórdicas e guerras por toda a história. Não é à toa que o país hoje tem mais de 400 ilhas no seu território, incluindo a Groenlândia, a maior ilha do mundo. E por falar nelas, você sabia que apenas 70 das 400 ilhas são habitadas? O clima frio e seco do país, além de muitas delas estarem em áreas remotas, fez com que as pessoas se concentrassem próximas ao continente. Outros fatores que fizeram as pessoas migrarem foram as condições de falta de emprego nessas ilhas, recursos e a modernização que o país passou, não compensando permanecer por lá. Mas por que hoje a Dinamarca é considerada um país quase perfeito? Com uma população de 6 milhões de habitantes, é um país próspero, pois oferece um dos melhores sistemas de bem-estar social do mundo, incluindo saúde universal que funciona, educação gratuita e sistemas de assistência social bem desenvolvidos. A Dinamarca também é classificada como um dos países com melhor qualidade de vida e de nível de felicidade da população, sempre ficando entre os primeiros colocados. Isso é devido ao equilíbrio entre trabalho e lazer, carga horária diminuída, salários equiparados, segurança e serviços públicos de alta qualidade. Na parte de sustentabilidade, a Dinamarca está comprometida com políticas ambientais e metas ousadas de energia renovável, mostrando-se como um líder global nesse assunto. O país conta com mais de 11 mil quilômetros de ciclovias e incentiva o uso de bicicleta e transporte público sustentável. Além de colocar altos impostos na aquisição de um carro, chegando até ser 150% do valor do veículo. E por falar em impostos, a Dinamarca é o país com maior carga de impostos do mundo, que é em média de 45% e pode ser ainda maior para quem tem mais dinheiro. Apesar da carga tributária gigante, a maioria dos dinamarqueses veem isso como um investimento na qualidade de vida coletiva. O sistema de impostos é projetado para reduzir a desigualdade social, garantindo um padrão de vida bom para todos os cidadãos. Esses recursos financeiros vindos dos impostos são investidos em programas sociais, como saúde universal, educação gratuita, assistência social, cuidados com crianças e idosos, infraestrutura de qualidade e serviços públicos de alto padrão. Essa abordagem resulta em uma sociedade onde todos têm acesso a serviços básicos, independentemente da sua situação financeira. No entanto, esse modelo não está isento de críticas. É o país quase perfeito, lembra? Algumas pessoas argumentam que os altos impostos podem desencorajar a iniciativa privada e o empreendedorismo, diminuindo a oferta de empregos, além de limitar a competitividade internacional das empresas dinamarquesas. Outro ponto importante é o custo de vida na Dinamarca ser alto. Produtos e serviços em geral consomem a maior parte da renda do trabalhador médio, deixando pouco espaço-se para poupar e investir. Moradia também é um grande custo para quem mora por aqui, principalmente próximo às metrópoles. As áreas de destaque de demanda de trabalho no país são tecnologia da informação, cuidados médicos, principalmente o de idosos, e o setor de engenharia de energias, sendo a Dinamarca o país líder nesse segmento. Falando sobre mercado de trabalho, se destacam políticas de manter um ambiente favorável aos trabalhadores.
O equilíbrio entre vida profissional e pessoal é uma prioridade, com jornadas razoáveis e flexibilidade oferecida por muitas empresas. As leis trabalhistas são abrangentes, garantindo segurança no emprego e direitos sólidos para os trabalhadores, como licença maternidade generosa, férias remuneradas e proteção contra demissões arbitrárias. Há também uma cultura de confiança e colaboração, onde se valoriza a tomada de decisões coletivas e o consenso. A educação é valorizada e de qualidade desde a pré-escola e para todos, com oportunidades de aprendizado contínuo e programas de desenvolvimento profissional. O país também apoia o empreendedorismo, oferecendo incentivos para quem deseja iniciar um negócio próprio. Além disso, a Dinamarca promove a igualdade entre homens e mulheres e a diversidade no local de trabalho, incentivando a igualdade salarial e a representatividade em todos os níveis hierárquicos, sendo esse um dos motivos de por que o país tem, em sua maioria, mulheres solteiras. Este fenômeno é resultado também de uma série de fatores que refletem as escolhas individuais de cada uma e a evolução da sociedade dinamarquesa. Aqui, as mulheres dinamarquesas têm a oportunidade de priorizar suas carreiras, educação e objetivos pessoais, muitas vezes adiando o casamento em prol dessas conquistas individuais. A busca por estabilidade financeira e a priorização da carreira e educação antes do casamento são elementos chaves. Muitas mulheres optam por concentrar-se em suas metas profissionais e educacionais antes de considerar compromissos sérios, aproveitando a independência financeira para moldar suas vidas de acordo com suas próprias aspirações. Essa tendência já é uma realidade em outros países desenvolvidos como Japão, Coreia do Sul e outros países escandinavos. Um passo à frente do que será o Brasil e outros países menos desenvolvidos no futuro, sendo bom para as pessoas individualmente, mas nem tanto para o país, e eu vou te explicar por quê. Com menos casamentos e nascimentos, a população dinamarquesa como um todo vai envelhecer, resultando em uma diminuição da força de trabalho de pagadores de impostos e um aumento na proporção de aposentados em relação à população em idade trabalhadora. Isso pode sobrecarregar os sistemas de previdência social e saúde, além de prejudicar todas as qualidades do estado de bem-estar social que mencionamos até aqui, podendo ficar insustentáveis de serem custeadas, levando à diminuição da atividade econômica do país e até mesmo ao colapso do sistema como está montado atualmente. Outro ponto é que, com o decorrer do tempo, há um receio que o país perca sua identidade, pois para frear o efeito do envelhecimento da população como um todo, será preciso que nasçam mais pessoas ou que pessoas migrem para a Dinamarca. Se estima que até 2100 a população da Dinamarca será de apenas 6% de descendentes diretos dos povos que viviam na região, se tornando um país de imigrantes com outras culturas. Esses desafios a longo prazo mostram a necessidade de políticas e incentivos que apoiem a formação de famílias e o aumento da taxa de natalidade na Dinamarca. O governo dinamarquês já vem se preparando para isso, fornecendo uma ampla assistência para casais que queiram ter filhos, que pretende aumentar nas próximas décadas. Isso inclui atualmente uma licença parental compartilhada e extensa, entre 40 e 46 semanas, sendo flexível entre o casal e o governo paga um subsídio semanal durante as 32 semanas pós-parto. Além disso, o pai também tem direito a subsídio diário durante 2 semanas imediatamente após o parto. Isso permite que os pais passem um período prolongado com os filhos e tenham maior contato com a criança. Mas não para por aí. Há também benefícios financeiros mensais nas despesas relacionadas à criança. O acesso a serviços de qualidade é uma prioridade ao casal, com cuidados infantis acessíveis, creches de alta qualidade e uma educação pública gratuita, desde a pré-escola até o ensino superior. Programas de subsídios para moradia também estão disponíveis, assim como redes de apoio social e comunitário que oferecem suporte emocional e recursos para pais e famílias. Essas medidas são direcionadas a criar um ambiente que encoraja os casais a formar famílias, oferecendo suporte financeiro, acesso a serviços essenciais e a flexibilidade necessária para equilibrar vida familiar e profissional, pois assim há uma chance de que a população em geral consiga envelhecer de forma mais lenta, mantendo mais pessoas economicamente ativas em proporção a idosos. Esse será o desafio desse século para os países desenvolvidos que já mostram sinais claros de envelhecimento. E levanta também dúvidas quanto à possibilidade do sistema de bem-estar social vigente na Dinamarca estar em xeque, já que faltará dinheiro dos impostos e a quantidade de imposto já é extremamente alta. Porém, cada vez menos gente trabalhando e mais gente recebendo. E qual será a solução para esse problema de menos casados com filhos e mais idosos do presente/futuro? E qual será a solução para esse problema de menos casados com filhos
e mais idosos do presente/futuro? A resposta ainda não sabemos. Depois de tudo isso que eu falei aqui, queria te perguntar: você já se inscreveu no canal e deu um like nesse vídeo? Brincadeira, eu sei que você já fez isso. Me conta aí nos comentários. É ou não é um país quase perfeito?